o que vai acontecer se você parar de comer açúcar, parar de consumir açúcar e muitos carboidratos em excesso? O que acontece por uma semana? Tem muitos relatos, muitas pessoas, os pacientes começam a fazer resumo dessas pessoas. O que realmente aconteceu com você se você para de consumir açúcar e muitos carboidratos em excesso? O que vai acontecer? Apenas uma semana. O que vai acontecer? São 10 coisas na sua vida que você muda. Você nem sabe o que acontece. Apenas uma semana. Vamos direto no ponto. Primeiro ponto é desincha. Você vai sentir desinchado. Sabe pé inchado, tornozelo inchado? O que é isso? É por causa do açúcar. Por causa do excesso de glicemia no seu organismo. Ele começa a inflamar suas vias e começa a inchar. São duas coisas. Inflama a circulação venosa, inflama a circulação linfática. Então, linfático, a gente tem 2 litros de água dentro do seu organismo. Quando você incha essas linfonodos também, por quê? Porque todo o excesso de açúcar vai aonde? Vai 2 órgãos, 2 partes. A gente vai 2 caminhos. Um para a urina, que você começa a fazer xixi doce e vem as formigas, por isso fala diabetes, né? Diabetes na China chama urina doce, doença de urina doce. Olha que interessante, né? Você está urinando açúcar. O segundo caminho é para a linfa, para você transpirar. Quando você transpira, também começa a sentir a suor começar a ficar ácida, ficar tossura. Isso também causa inflamação da pele. Depois a gente fala depois. Essa é a primeira coisa. Desincha. Você fica uma semana, começa a desinchar suas pernas. Esse é o primeiro benefício que você tem. O segundo, dor. Articulações, some dor, articulação. Dor no ombro, levantei, dormia bem, levantei com a dor. Dor nas juntas, dor no joelho, dor no pé, dor tudo juntas. Parece que você está bem estragado. Você, a idade. Não é nada a ver com idade, é açúcar. Você está usando muito açúcar, muito carboidratos. Quando você para de comer isso, porque sempre tem líquido sinovial. Todas as articulações têm esse líquido. Esse líquido inflama por causa do açúcar. Não é nada demais. Bursite, será o quê? Denegite é que inflamou. Articulações é dobra disso. Ele não pode fazer esforço. Você não vai tentar fazer esforço pelo seu joelho, pelo músculo. Né? Nenhuma articulação pode sofrer a força, né? Carga. Mas açúcar causa todas as dores de inflamação, porque você começa ácida. E esse líquido que ficou ácido inflamou por causa do excesso de açúcar. Você dormiu bem, né? Dormiu no começo. Quando você deitou no sono, deitou na cama, não tinha nada, não tinha dor nenhuma. Acorda doido tudo. Por quê? O seu sono é assassino? Não, não é. É você que colocou na refeição, na janta, né? Eu vou tomar meio litro de leite antes de dormir. É assassino das suas articulações. Eu vou comer um bolo antes de dormir. Eu mereço. Se não merece a dor. Se merece aquele sabor, não é? Eu vou comer uma abacaxi inteira. Aí, abacaxi é inflamatório. Vou comer uma melão inteira. Não pode, gente. Pelo amor de Deus. Isso é a segunda coisa que você vai livrar as dores de articulações. O terceiro, cansaço do corpo. A sensação de ferrujado. Sabe aquela pessoa que absurdo? Você andando, levanta, senta um pouquinho, não consigo levantar. Parece sensação de tudo ferrujado. O que é isso? É uma neuropatia leve, parece generalizado. Onde veio isso? Açúcar inflama todas as articulações, todas as circulações, vias, artérias. Ainda inflama o nervo. Não tem a neuropatia diabético, mas você não precisa ter diabetes, ter essa sensação. Você não precisa ter neuropatia para ter essa sensação de peso, de cansaço, que meu corpo está muito pesado. Apenas levemente inflamado o seu nervo, você vai sentir que nada está funcionando, parece que está enferrujado. Mas eu levantei, mexi um pouquinho, melhorou. Por quê? Oxigenou. A oxigenação melhora. Então, você melhora a oxigenação, você sente mais leve. Por causa de quê? Por causa do açúcar. É simples, é muito simples. Nessa situação, se você tomar um banho quente, seguida frio, você sente melhor na hora. Por quê? Porque eliminou pela linfa, pela urina. São 2 caminhos de eliminação desse açúcar. Você livrou nesse excesso de glicose no seu sangue. E aí, você melhora. É óbvio, não é? Esse terceiro, esse cansaço do corpo, sensação de ferrujada, você
você, né, livra. O quadro é o sono. Você melhorou o sono. Você vai melhorar o sono tão tranquilo, você vai dormir menos ainda, você levanta mais descansado. A qualidade de sono melhora. Por quê? Porque você começa a respirar melhor à noite. Açúcar, excesso de açúcar à noite, excesso de carboidrato, fermenta. Você trabalha a noite inteira, você dormiu, parece, levantou, tá bem? Não tô bem, parece que foi atropelado. Como assim? Você dormiu, descansou, 7 horas da noite, e ainda levando, não quer trabalhar, não quero levantar. Parece que foi atropelado à noite. Como assim atropelado à noite? Ninguém atropelou você, porque você comeu muito açúcar, comeu um bolo inteiro antes de dormir, você acabou com seu sono, qualidade de sono, oxigenação, você ficou cansado, levanta de manhã. É simplesmente porque você tem excesso de carboidrato, excesso de açúcar que você comeu antes de dormir. Não é nada demais. O quinto, intestino melhora, né? A pessoa vai, meu intestino tá bom, né? Quando você para de comer açúcar, você para de consumir excesso de carboidratos, o seu intestino fica mais leve. O trânsito fica melhor, a criar menos gás. Quando o seu intestino, né? Quando você tem excesso de carboidrato, tem um desconforto do intestino. Tem muitas bactérias ruins, se alimenta desse açúcar. Desde todo o sistema digestivo tem bactéria. Até sua boca, né, começa a ter cheiro pior. Por quê? As bactérias ruins também alimentam esse açúcar. Então você fermenta, tem bafo. Né? Acabei de comer açúcar, começa a ter bafo, porque começa a alimentar nessas bactérias. Isso acontece a mesma coisa no seu intestino. Você cria gases errados. Não gás. A pessoa fala, mas como... Eu lembro essa história quando a usina, ou ele fabrica o quê? Produz açúcar, ou produz álcool, etanol. Você está fermentando etanol dentro de você, metano, etanol. Os dois são muito tóxicos. Eles não podem entrar no seu intestino. Por isso que você sente desconforto no intestino, porque essa gás não pode ser absorvida no seu sangue. É tóxico, ele precisa sair. E se não consegue sair, você estufa sua barriga, não é? Quando você toma cerveja artesanal, mesma coisa. Aqueles malte você não sabe onde veio, aquelas bactérias você não sabe onde veio, fermenta as coisas você não sabe o que produto que fermenta, não é CO2. Se a bactéria é boa, fermenta CO2. CO2 você pode absorver e expirar para fora. Essas metano, metanol, não pode. Isso é extremamente tóxico para você. Então imagina, né? Você é uma fábrica. Agora você não está fabricando, você entrou açúcar, fabrica álcool, começa a fermentar. Isso não pode acontecer. Então melhora, o quinto melhora, o seu intestino melhorou. Ok? Para de produzir gás, para de causar desconforto, né? E aí, intestino, quando piora a situação, você piora a ansiedade. Isso já foi pesquisado com ratinho, quando tomava probiótico, tem mais, né, as bactérias boas, passar pelo sistema nervo vácuo para o seu cérebro, você tem mais a felicidade e a alegria, tem mais paciência. Quando bactérias ruins, ele causa ansiedade. Então, essa é um dos causas do seu intestino. Ficou triste, por quê? Porque o intestino tem mais, produz menos serotonina. Você ficou mais triste também. Pode ser depressão. O sexto, perde tudo aquela gordura que você não quer. Aquela pochete, aquela barriga de shopping. Gorduras abdominais, gorduras viscerais. Então, tudo aquilo de excesso de carboidrato vai onde? Vai na sua barriga. Outro dia a gente foi no hotel, eu vi o diretor que ele é vegetariano. Ele faz, mas como que você tem barriga enorme? Que você, né? Que você é vegetariano. Ele fala assim: você já viu o boi sem barriga? O boi também é vegetariano, ele tem enorme barriga. A gente começa a rir. Tudo que é carboidrato que você come, ele come muito. Vai aonde? Vai na barriga. Então, assim, uma semana que você diminui, começa a perder a sua barriga. De tanto que você deseja, queria fazer lipoaspiração, é perigoso. Quer fazer, né, a abdominoplastia, é perigoso. É custoso. Se você tem 30 mil reais, tudo bem, vai lá, faz. Corta, deixa uma cicatriz. E aí você engorda de novo. 3 meses não pode fazer exercício, engordou tudo de novo, né? Perdeu seus 15 mil reais na cirurgia e ainda aumentou uma cicatriz. Ah, que beleza, né? Muito bonito. Não pode. Então, assim que você parar de comer açúcar, uma semana, você já começa a diminuir gordura abdominal. Esse é um sexto. Sétimo,
sua pele começa a melhorar. São dois aspectos. Uma é rosácea. Rosácea não é problema de pele. Rosácea é vasinho, variz. Essas micro varizes começam a sumir quando você para de comer açúcar, né? Segundo, a pele, você começa a transpirar menos acidez. Quando você come açúcar, você transpira muito acidez. Aquela suor assa você. Igual a criança quando toma leite. Criança não toma água, também assa axilas virilhas. Você também é a mesma coisa. Se tem eczema, tem qualquer dermatite no seu corpo, pode ser que seu suor está muito ácido por causa do excesso de carboidrato e excesso de açúcar. Então, quando você diminui, a primeira coisa, você começa a ter a pele melhor, né? Sem dúvida. Rosácea e a pele. São duas coisas que você pode melhorar muito, muito. Agora, vamos lá. Vamos na sétima. Oitava é interessante. Oitava, você diminui apetite. Você diminui apetite. Isso que é... Porque açúcar e carboidrato é viciante. Sabe aquela impulso, a combustão de comer, quero comer. A compulsividade causada por açúcar, por excesso de carboidrato. Porque é viciante, ele quer que mais você come. Não é que você tem apetite. Você quer comer. Não é? Não tem aquela musiquinha, a comida foi feita para comer, a paneira foi feita para comer, comida foi feita para comer, tudo foi feito para comer. Não é para você comer sempre, não é? Essa compulsividade é um vício. É um vício. Assim que você para de comer açúcar, para de comer excesso por uma semana, apenas um quarto de lua, né? 28 dias é uma lua inteira, não é? Basta uma fase da lua. 7 dias, você diminui sua compulsão de comer, diminui seu apetite. Você só vai comer quando realmente precisa de comer. Não comer por comer, ok? Então diminui sua obesidade, não é? Oitavo, é interessante também. Nono é você melhora paladar, porque açúcar maquia. Como ele é droga, viciante, ele maquia todos os outros sabores. A pessoa fala assim, eu tomo café e põe açúcar. Põe 1 colher de açúcar. Não pode. Mas não é gostoso. Por que não é gostoso? Porque açúcar enganou seu paladar. Quando você, tudo que põe açúcar, né? Quando eu fui no Xangai, eu percebi que todo mundo comia com açúcar. Né? Tem uma cidade perto do Xangai, chama Suzhou, né? Aí que eu descobri que 50% da população da cidade tem diabetes. Por quê? Porque tudo doce, coloca doce, porque não é gostoso. O frango assado coloca açúcar. Né? Uma mistura carne com açúcar. Tudo bom em açúcar. Carne de porco com açúcar. Por quê? Porque fica gostoso. Porque você está viciado. Né? Quando você para de comer açúcar, seu paladar volta. Você vai perceber sabor dos alimentos. Você vai perceber aquilo é gostoso. Né? Tudo é gostoso. Não precisa pôr açúcar. Né? Você fala, café tem que ter açúcar. Se não der açúcar, eu não tomo. Você acha que Deus é menos inteligente que você? Acha que Deus esqueceu de colocar açúcar no café? Não é? Deus criou café amargo. Não toma café. Tenha respeito, não é? Tenha humildade. Se Deus quisesse, café saía doce, né? Não precisa ser amargo. Então, essa é uma realidade que açúcar rouba sua paladar, maquia paladar. Então, você não sabe a verdade, os sabores do alimento. Agora você vai saber, entender por quê melhora seu paladar. Porque você parou vício, tirou essa droga na sua vida, né? Última, 10º, ou consciência corporal. Sabe quando você come, você fala assim, comi demais, você passou mal. Como você passou mal? O seu corpo não é seu? Porque você não tem consciência corporal. O seu corpo não está consciente com você, não está ligado com você. Quando você para de comer açúcar, todos os neurotransmissores começam a funcionar. Não é só açúcar. Quando você come açúcar, só açúcar prevalece. Energia, açúcar, energia, ATP. Quando você para de comer açúcar, todo o resto começa a funcionar. Por quê? Porque a comunicação do corpo é muito sutil. Né? Só que açúcar, ele fala mais alto. Quando tirou açúcar, sabe aquela pessoa chata, que nem eu gritando? Tira essa pessoa e fala assim, nossa, tá tão silêncio, né? Até estou escutando o pássaro, o bichinho tá andando, né? Por quê? Porque açúcar fala mais alto. Todas as comunicações no seu corpo são sutis. Você começa a sentir a sensação. Açúcar não só
né? Fala mais alto. Ele desabilita com a leve neuropatia, ele tira toda a sensibilidade do nervo. Você é menos sensível em todos os sentidos. Até se o cérebro não consegue achar aquelas palavras por causa do açúcar, ele fica tudo mais lento. Quando você para de comer açúcar, até a transmissão do cérebro busca aquela palavra mais rápido, porque ele diminuiu nessa excesso de açúcar, causa inflamação do nervo. Essa inflamação do nervo paralisa todas as comunicações do seu corpo, todos os sinais sutis. Você é uma máquina de nervo, você está todo rede nervoso, você é uma máquina de supercomputador. Agora, quando essa transmissão ficou tudo lento, você não é mais consciente do seu corpo. O seu corpo é seu, né? De repente, pessoas sabem falar, estou doendo no rim. Como você sabe? Provavelmente você tem consciência corporal muito melhor. Ou um vegetariano, provavelmente, que ele tem mais sensibilidade. Ou você é uma mulher, acabou de ter filho, né? Você está muito consciente. Estou doendo meu rim esquerdo. Como você sabe? Meu ovário direito está chamando, está doendo, está fiscando, está ovulando. Aí se examinar, a temperatura está aumentando. Isso é consciência corporal. Você sabe exatamente o que seu corpo quer. Eu quero tomar essa quantidade de líquido, quero comer nessa quantidade de comida certinho, né? Não porque, não posso sobrar comida. Leva para casa, né? Essa consciência corporal. Você sabe, o seu corpo pede você levantar, faz exercício, né? Quando eu vi, eu não posso ver a escada. Quando eu vejo a escada de grau, meu corpo quer que corre. Eu corro subindo a escada correndo. Então, essa consciência corporal, né? Quando você tropeça, o corpo pula sozinho. Essa consciência corporal. Você não vai mais tropeçar, porque ele tem consciência, ele se tornou automática. O seu corpo sabe exatamente quando pode dormir, quando não pode dormir. Na estrada não dorme, não pode, né? Mas chega em casa, dorme. Isso, consciência corporal, você se tornar harmonia. Você se harmoniza com o seu corpo. O seu corpo, consciente e inconsciente, virou um só. É você. Não é mais separado, né? Não faz mal a você, nem você faz mal para o seu corpo. Isso é tudo que a gente precisa ter uma saúde equilibrada. Aquelas pessoas muito equilibradas não tem doença nenhuma. Aquela pessoa totalmente descontrolada, que é esquizofrênico, doença mental, também tem saúde, sabia? Ou você totalmente desequilibrado, ou você totalmente equilibrado, você fica sem doença. Quem fica doente é no meio, somos nós. Então, essa consciência corporal é extremamente importante para você nunca mais ter a doença, porque você está equilibrado. Então, as 10 benefícios quando você para de comer açúcar por uma semana apenas. Obrigado.